Bom dia a todos. Ouve um pouco dessa música. Você conhece essa música? É bem provável que sim, porque é um hino cantado em todo o mundo. É um hino que marcou a vida de muitas gerações, de homens e mulheres de Deus. É bem provável que ele tenha feito parte da sua criação ou da sua conversão, ou que ainda hoje, de muitas maneiras, ele ainda toque no seu coração. É um hino cantado em todas as igrejas, em todo tipo de igreja, desde as mais históricas até as pentecostais, até as igrejas mais modernas. É um hino de exaltação, de contemplação, de adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. Às vezes eu fico me perguntando, por que será que algumas músicas nunca passam? Algumas canções, alguns hinos, sempre são tocantes, inspirativos, promovem ambientes fortes e densos da presença de Deus, emocionam a gente no louvor, na adoração, na comunhão. E outras músicas, às vezes, passam tão rapidamente. Lá fora, as pessoas associam momentos de suas vidas a músicas. Às vezes, em profundo romantismo, expressando paixões. Muitas vezes, em profundo desespero, expressando traição, desgosto, dor, ressentimentos, tristezas. Nós não temos o hábito de associar momentos de nossa vida a músicas seculares, é bem verdade. Mas podemos, com certeza, dizer em alto som que durante toda a nossa vida cristã, muitas músicas tocam o nosso coração, muitas músicas embalam as nossas orações, com muitas músicas nós louvamos, celebramos, adoramos a Deus, ou seja, muitas músicas marcam verdadeiramente a nossa vida. Então eu fico pensando por que alguns grupos passam tão rapidamente e logo outros ocupam um espaço forte no meio do gospel, das igrejas, do louvor, da celebração. Às vezes até músicas bem elaboradas, às vezes até músicas feitas debaixo de oração, mas passam. Mas outras ficam e sempre estão tocando e abençoando o coração. Não só as mais antigas, a de 100 anos atrás, mas você sabe que há músicas de 30 anos atrás, de 20, de 10 anos atrás, que ainda são tocantes, marcantes e fortes no nosso coração. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse hino. Grandioso és tu. Por isso eu coloquei um pouco para que você ouvisse nesse início de vídeo. Quero te contar como foi que esse hino foi escrito. Quero te contar brevemente a história desse hino e de seu autor. Esse hino foi escrito por um homem chamado Carlos Boberg, que era um sueco, e ele foi escrito em 1886, portanto, há 134 anos. Esse moço, Carlos Boberg, tinha à época 27 anos de idade. Ele viveu até 1940, faleceu com 81 anos. Era um moço vocacionado, estudou teologia, trabalhou muito na obra missionária, era também muito dedicado à literatura evangélica,
ele dirigiu um periódico, um jornal evangélico na época. Então ele exerceu um ministério muito voltado para a obra missionária e também para a literatura, em prosa e em verso, nos conta a história. Então, em determinado dia, esse moço, Carlos Boberg, se dirigiu para um local, uma aldeia, lá na Suécia, em que estava havendo um evento missionário. E a história diz que ele gostava tremendamente de comparecer a todos os eventos missionários para os quais ele era convidado. Ele amava mesmo estar presente em ambientes missionários, missiológicos. Ele estava então numa aldeia, no evento missionário, e de repente, no momento de intervalo, era um dia de verão, um dia de sol quente, era um dia em que havia um clima estável. De repente, veio uma tempestade muito forte, os céus fecharam, começaram a vir muitos trovões, muitos relâmpagos, o dia se escureceu e uma chuva torrencial caiu sobre aquele lugar. Ele então ficou contemplando a força da tempestade, a força dos trovões, dos relâmpagos, a força da natureza, a força da chuva, o barulho que tudo aquilo fazia e o poder que a natureza demonstrava ter sobre tudo naquele momento. Mas não durou muito tempo. Tudo se apaziguou, o clima voltou ao seu ritmo normal, a natureza voltou ao seu ritmo normal, o sol voltou a brilhar outra vez, os passarinhos voltaram a cantar, o arco-íris se apresentou no horizonte e ele permaneceu ali olhando aquela visão gloriosa, maravilhosa, aquele céu envermelhado. Ele ficou contemplando a beleza da natureza numa outra faceta, não mais agora dentro de uma tempestade que ele admirara há pouco, mas agora uma gravura, uma figura, uma pintura serena, tranquila, abençoada e extremamente bela. Então conta-nos a história que de repente ele começou a orar e foi tomado de uma emoção extremamente grande, e ele foi tomado de um espírito de celebração, de adoração, de louvor a Deus. Ele ficou extremamente emocionado, extremamente tocado com a natureza que ele estava contemplando, que ele estava vendo, e foi então nesse êxtase de contemplar esses céus que ele escreveu um poema adorando profundamente a Deus, um poema com 9 versos. Esse poema foi publicado em 2 jornais daquela época, lá na sua cidade, na Suécia. Passados mais ou menos 3 anos, ele estava numa outra viagem missionária, e quando chegou lá, nessa viagem missionária, entrou numa pequena igreja, e nessa pequena igreja, numa pregação, num dia de evangelização, de um culto evangelístico, de repente a igreja, uma igreja simples, pequena, de uma aldeia sueca, começou a cantar a letra que ele havia escrito, exatamente esses versos de que estamos falando, numa melodia comum, muito conhecida lá do cancionário da Suécia. Ele ficou extremamente maravilhado da forma como Deus havia trabalhado, inspirando para escrever aquela letra e usando aquela pequena igreja para associar o poema àquela melodia tão conhecida no meio daquele povo sueco. A partir daí, meus irmãos, esse hino começou a ser conhecido no mundo inteiro. E foi mais ou menos no início do século XX que esse hino foi traduzido para o português e começou a ser cantado no Brasil.
e a partir de 1960 ele tomou muita força em todas as igrejas do Brasil. Daí eu fico imaginando que força tem uma canção dessa, escrita há 134 anos, que ainda é tão forte, tão viva, tão eficaz e tão pronta para qualquer culto, qualquer celebração, qualquer adoração. Me toca profundamente as palavras do primeiro verso desse hino. Há 18 versões deste hino no Brasil em português, mas a versão que eu conheci quando criança, quando adolescente, que eu cantei muito na igreja onde eu fui criado, é uma versão que naturalmente gosto demais. Ela diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a declarar o seu poder. E isso me toca. Vejo a tormenta e o céu estrelado. Ele vê então o poder de Deus não só no céu estrelado, mas ele vê o poder de Deus também na tormenta. E ao ver o poder de Deus na tormenta e no céu estrelado, ele pode adorar e dizer: então minha alma canta ao Senhor. Querido, na sua vida hoje, há somente céu estrelado? Há somente tormenta? Ou há tormenta e céu estrelado? Aprenda com o salmista, aprenda com Carlos Boberg, autor deste hino, a ver a manifestação do poder de Deus, tanto na tormenta quanto no céu estrelado. E cante, cante mesmo. Então minha alma canta ao Senhor, grandioso és tu. Amém.